E aí, cidadão brasileiro, como é que você tá? A vida tá dura? Então você já parou para pensar como que era a vida no Brasil há 100 anos atrás? Como os brasileiros trabalhavam, se divertiam, se vestiam? Hoje, no História Curiosa, nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo, até a década de 1920 e 1930, para entender como era o cotidiano do Brasil naquela época. E eu já quero saber o que mais que você quer ver aqui no canal. O Brasil de 1920 era um país rural e desigual. Há 100 anos, o Brasil era um país essencialmente rural. Cerca de 80% da população vivia no campo, em pequenas comunidades agrícolas. As cidades eram poucas, pequenas, concentradas. São Paulo e Rio de Janeiro já eram os principais centros urbanos em processo de modernização, mas a maior parte dos brasileiros levava uma vida simples, difícil, trabalhando na agricultura, naquela época, especialmente no cultivo de café, que era o motor da economia nacional. A desigualdade social era extrema. Uma elite agrária e urbana controlava toda a política e toda a economia, enquanto a maioria das pessoas vivia sem acesso a serviços básicos, mas os mais básicos possíveis mesmo. A República Velha e o café com leite. Esse era o sistema político do Brasil. Política café com leite. Uma aliança entre oligarquias de São Paulo, que eram os produtores de café, e de Minas Gerais, que eram os produtores de leite. As eleições eram marcadas por muitas fraudes. O voto era aberto, ou seja, não era secreto. Você tinha que contar em quem você ia votar. E poucos podiam votar. Somente homens maiores de 21 anos e alfabetizados tinham esse direito. Ou seja, menos de 10% da população participava das eleições. Naquela época, as mulheres tinham pouco ou qualquer valor participativo social e político. Enquanto isso, movimentos sociais começavam a surgir contestando essa ordem elitista, como as primeiras greves operárias. No campo, o trabalho era braçal e exaustivo. Milhões de trabalhadores, muitos descendentes de ex-escravizados, viviam como colonos ou meeiros. Nas cidades, começava a surgir um proletariado urbano, empregado nas fábricas de tecidos, de alimentos, de calçados, especialmente em São Paulo. Mas as condições eram extremamente precárias. Eles trabalhavam até 14 horas por dia, ganhavam baixos salários e não tinham nenhum tipo de proteção trabalhista. As primeiras leis trabalhistas só surgiram anos depois com Getúlio Vargas, na década de 1930. Nessa época também estava acontecendo a imigração de italianos, japoneses e outros povos. Na virada do século, na verdade, o Brasil recebeu milhares de imigrantes, principalmente da Itália, da Espanha, da Alemanha. Lá no sul do Brasil, chegaram muitos italianos, alemães e a partir de 1908 vieram também os japoneses. Esses imigrantes foram fundamentais para a expansão da agricultura, especialmente nas lavouras de café e para o desenvolvimento das cidades. Mas também enfrentaram muito preconceito e condições de trabalho duríssimas. Por outro lado, trouxeram consigo sua cultura que passou a misturar-se com as tradições locais, formando a identidade brasileira que conhecemos hoje. Na maior parte do país, a vida era muito simples e tradicional. As famílias eram extremamente numerosas, muitas vezes com mais de 6, 7 filhos. O papel da mulher era quase exclusivamente doméstico. Cuidar da casa, dos filhos, da horta, da comida. A religião, especialmente o catolicismo, ditava costumes e valores. O vestuário era modesto no campo, mas nas cidades já se inspirava na moda europeia, com homens de terno e chapéu e mulheres com vestidos mais ajustados ao corpo. O acesso à educação era muito restrito. Quase 80% da população brasileira era analfabeta nessa época. E as escolas públicas eram raras e concentradas em cidades maiores. E como é que os brasileiros se divertiam há 100 anos atrás? Bom, o entretenimento era bem diferente do que conhecemos hoje. No campo, as festas eram religiosas, festas juninas, folia de reis, procissões. Nas cidades, começavam a surgir os primeiros cinemas, as famosas salas de exibição de filmes mudos. O rádio ainda estava engatinhando. A primeira transmissão oficial aconteceu em 1922, durante as comemorações do centenário da independência. Mas o grande evento brasileiro popular já existia e já era o mais amado de todos, o Carnaval. Em
embora não tivesse os desfiles de escola de samba, o carnaval já reunia blocos de rua, bailes de mascarados e era uma tradição totalmente brasileira que se consolidaria nas décadas seguintes. E até hoje, né, gente? Não tem como não pensar no Brasil e não pensar em carnaval. Agora, se tinha uma coisa difícil há 100 anos atrás, era viajar no Brasil. Era uma verdadeira odisseia. O país não tinha ainda rodovias modernas e o transporte era feito por estradas de terra, ferrovias, especialmente para escoar o café até os portos. Automóveis eram raros e privilégio da elite. A maior parte das pessoas andava a pé, de cavalo ou em carroças. Na comunicação, o telégrafo era o meio mais rápido de enviar mensagens. Cartas eram comuns, mas demoravam semanas. Telefone era algo raríssimo, disponível apenas em grandes cidades e para poucos privilegiados. E a saúde e expectativa de vida, hein, gente? Como que era 100 anos atrás? Bom, os avanços médicos ainda eram limitados. Não havia vacinação em massa, as doenças como varíola, tuberculose, febre amarela eram muito comuns e normalmente mortais. A expectativa de vida média era de 34 anos. Naquela época, se você vivesse muito e vivesse bem, você viveria 34 anos. As cidades enfrentavam sérios problemas de saneamento básico, esgotos a céu aberto, água contaminada, e foi só a partir das campanhas sanitárias lideradas por figuras como Oswaldo Cruz que começou a haver uma melhora na saúde pública, especialmente no Rio de Janeiro. A cultura brasileira, porém, já florescia. Apesar das dificuldades, a década de 1920 viu nascer movimentos culturais marcantes, como a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922 em São Paulo. Esse evento marcou a ruptura com o modelo cultural europeu e o surgimento de uma arte genuinamente brasileira, que valorizava nossas raízes indígenas, africanas e populares. Na música surgiram os primeiros passos do que se tornaria o samba moderno, com nomes como Pixinguinha. Na literatura, autores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade iniciaram o modernismo, questionando todos os valores tradicionais. Ou seja, mesmo num país ainda desigual e rural, a cultura brasileira já mostrava sua originalidade e sua genialidade. E aí, o que mais te surpreendeu sobre a vida do Brasil de 100 anos atrás? Você conseguiria viver sem internet, sem carro e com uma expectativa de vida de 34 anos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e, claro, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal História Curiosa, ativa o sininho e compartilha com quem você sabe que ama uma boa viagem no tempo. Até o próximo episódio!